Saudações rubro-negras, meus amigos, uma vez mais aqui no nosso canal Fla-Toulouse. Meu nome é Leandro Tavares, gostaria de trazer aqui para vocês a informação do canal ESPN e informação também do canal Jovem Pan Esportes. Gostaria que você já chegasse deixando seu like, a sua inscrição, se for a primeira vez aqui no canal, e deixe nos comentários qual é a sua opinião a respeito de tudo que foi dito aqui no vídeo, valeu? Vamos direto pro vídeo sem mais delongas. Ser titular para mostrar serviço... Aí vai entrar nessa do BH, aí o Claudinho informa. Não, então aí o Claudinho informa, vai jogar. O BH informa, vai jogar. O Vitor Hugo tá aí elogiadíssimo. O Gerson, para mim, é um cara que conhece bem o esquema do São Paulo. O São Paulo conhece ele e, para mim, é titular. Ou seja, será que a gente poderá chegar à situação de ter que se acostumar com o Arrascaeta no banco? Que era o grande cara até agora? O Arrascaeta tem algumas questões, né? Ou o vai tirar Arrascaeta já é convocado, não foi adaptar. nessa, mas assim, ele é convocado para a seleção uruguaia. Ele já teve a questão física no ano passado, hein, Pascoal, que tirou ele de muitos jogos. Então, assim, ter opções, essas opções podem acabar ganhando um espaço que a gente não espera nesse momento. Mas eu acho que o principal problema do Arrascaeta é quando ele fica fora por um longo tempo por conta de lesão. Aí é que cria um grande problema para o time do Flamengo, porque a criatividade vai lá para baixo. E aí, se não tem ele, não tem o Everton Ribeiro, a criatividade vai lá para baixo. É bom lembrar que o contrato do Everton Ribeiro também só vai até o fim do ano, né? E tem muita gente que acha que o Everton Ribeiro não vai ficar para a próxima temporada. E tem muitos outros clubes interessados olha, o Everton Ribeiro joga em muitos do Campeonato Brasileiro sorrindo, hein? Sorrindo. Mesmo o pessoal achando que ele não está vivendo a sua melhor fase. Ele joga sorrindo em muitos do Campeonato Brasileiro. Então, a contratação do Claudinho é aquela contratação que me parece muito, mas muito evidente daquilo que a gente fala quando o Arrascaeta não joga. Não tem um jogador para fazer a função do Arrascaeta. E o Claudinho não faz só essa função. O Arrascaeta, sim, faz a função de meio atacante e, no máximo, uma chegadinha de ponta de lança perto do centroavante. Ele não gosta muito, porque ele gosta de vir com a bola dominada. Ou então ter um toque só na bola para deixar o companheiro com condições de fazer o gol. É evidente que um jogador com essa qualidade, com tudo que ele pode apresentar... O Claudinho é um baita... Gente, o Claudinho é um baita jogador. Ô, Pascoalzinho. O Claudinho é uma solução pro time do... Vou te perguntar uma coisa. Se você pudesse mandar um recado para o Claudinho, o que você aconselharia? Porque eu acabei de saber aqui que ele assiste o clube, que ele assiste o Malvadão e que ele tá ligado, Pascoal. Um beijo pro Claudinho. O que você diria pro menino? Claudinho, se o dinheiro for bom, Claudinho, espera ver quem vai ser o técnico da seleção, para você saber se vai ser mais visto jogando aqui ou aí na Europa. Também tem isso, se a intenção for a seleção. Na Rússia? Agora, olha só, sobre o Arrascaeta, Luiz, pode responder o seguinte. Você viu que na resposta do São Paulo, ele põe o Vitor Hugo concorrendo também com o Arrascaeta. Ele já é concorrente. Ele já é uma realidade. Uma realidade para concorrer com o Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro. Ou seja, ele já está nesse patamar na cabeça do São Paulo. Um abraço pro Claudinho, joga muito. O ruim dele tá jogando onde ele tá jogando, que deve estar bom pra caramba, o salário é ótimo, recebe dia, tá? Que é muito longe daqui. Vem jogar aqui perto da gente, Claudinho. Eu acho que o Sampaoli pode até estar querendo essa movimentação mesmo, porque ele já falou em várias entrevistas essa coisa de, assim, trazer de volta o espírito competitivo, trazer de volta o espírito vencedor do Flamengo. E jogador, quando sente que está perdendo a posição, ele dá uma mexida. Sim, dá uma mexida. Qualquer posição que o Claudinho joga, vai ter concorrência. Na frente, na ponta, qualquer um. O Flamengo hoje, qualquer posição tem concorrência. Então podemos mandar outro recado. Claudinho, em qualquer dos outros 19 times, Claudinho, você joga. Se você tiver com pretensão de vir ser titular, vocês estão cheios dos vem com a cabeça firme. Claudinho, vem aqui, o negócio tá concorrido. Tem muito jogador bom, mas você também é um craque, Claudinho. Um abraço para ele, se vocês estiver nos assistindo. Eu vou abrir até a hashtag aqui, que vocês estão querendo tirar o Claudinho do Flamengo, a torcida do Flamengo vai ficar possessa. Ele nem veio ainda. Conselheiro Miranda falando, só vem, Claudinho. Olha ele aí. O xiita rubro-negro falando assim, ele chega e pode entregar 10, tira de onde tá. Ele tá com moral na torcida. Tá com moral, já estão esquecendo do Arrascaeta, que pra mim é um craque. Já vai ter que ser... A 10 é do Gabigol, cabeção. Não sendo escalado. É difícil. É verdade. O Arrascaeta, em forma, também é um grande jogador. Claro.
Olha, o Claudinho, obviamente, ainda é uma negociação, né? O Flamengo mostrou interesse, está negociando, está botando as cartas na mesa para saber se o jogador tem interesse em vir ou não para o clube. A gente vai falar mais disso com toda certeza, estamos de olho aqui na negociação. Agora, o Flamengo ficou em segundo, né? O Flamengo vai para o pote 2 da Libertadores. E o Sampaoli, ontem, depois do jogo, ele também fala sobre isso. Eu acho que o negócio está equilibrado, hein? Mas fala aí, Sampaoli, a gente quer te ouvir. Já vai falar o Sampaoli. Mas o pote 2 está com o River, o pote 2 está com o Flamengo, o pote 2 está com o Galo, o pote 2 está forte. O Palmeiras vai jogar lá hoje em casa, eu tenho a impressão de que vai acabar no pote 1, que está tudo certo. Eu vou só saber se o Pascoal concorda depois do Sampaoli, que agora vai. Fala, homem. Que o processo navegou na Copa Libertadores com certa irregularidade. Então, o time en esta Copa perdió puntos que no debería y bueno, entonces se tuvo que conformar con un lugar que no era lo que esperábamos. Entonces ahora hay que esperar el sorteo y ver qué toca y seguir creciendo para tener posibilidad de seguir en este torneo tan importante para el club. Bruno Henrique voltou, Bruno Henrique jogou muita bola. E ó, antes de falar disso, já que a gente falou do nome do Bruno Henrique, tá tendo muita fofoquinha, tá tendo muita coisinha em internet. E deixando claro, não partiu do Bruno Henrique. Foi jogado para o Bruno Henrique. Porque muita gente tá colocando, Bruno Henrique falou do Mauro César. Não. Perguntaram, utilizando o nome do Mauro César, e aí ele respondeu. E, Mauro, eu ainda te perguntei, você quer falar sobre a situação? Porque é isso que eu gosto em você também. A gente escute pra caramba, mas bota a cara, fala, não fica se escondendo, e você falou, quero. Então foi uma situação, né, Mauro, para as pessoas também entenderem. Não partiu do Bruno Henrique chegar ali na coletiva, o Mauro... Não. Perguntaram e ainda usando o seu nome, né, Mauro, sobre a situação, e você falou que quer falar para explicar também. Vamos lá. Segunda-feira eu trouxe a informação. Gente, informação de bastidor, obviamente ninguém vai confirmar. Digamos que você traga uma informação do bastidor político, econômico, né? Vai aumentar a taxa Selic, não sei o quê. O presidente do Banco Central não vai dizer, não, vou aumentar mesmo. Você está pensando nisso. Muitas vezes até se vaza algumas coisas para poder medir receptividade de uma mudança. Isso em qualquer segmento da sociedade e, consequentemente, na cobertura jornalística. Eu tive informação de fonte confiável dessa, digamos, insatisfação dos jogadores com o plano do Sampaoli durante a data FIFA de dar mais treinamentos, fazer alguns dias em 2 períodos, que não é prática habitual. Hoje os treinamentos são em um período só no mundo inteiro. Mas era uma situação excepcional com o técnico querendo fazer o treinamento normal, que geralmente acontece de manhã, e à tarde, alguns dias, até porque tem refletor hoje lá no CT, num dos campos do CT, fazer atividades para ajustar uma saída de bola, uma bola parada, ou seja, questões que você no campo percebe que o time precisa melhorar, né? E eu ouvi uma satisfação de alguns jogadores. A informação que eu recebi foi essa, o que eu acho um absurdo, porque o time precisa dessas correções. Isso aí a gente vê no campo, né? É bem evidente, é só olhar para as atuações recentes do Flamengo. Quando você fala os jogadores não queriam, é ser muito obtuso para achar que você está falando que sim, todos os jogadores não queriam significa que, tira o artigo, jogadores não queriam, ou seja, é óbvio que é parte do elenco. Óbvio que não é o Bruno Henrique. Ele está treinando igual um leão um tempão para poder jogar, né? Enfim. Aí houve um youtuber, né, que ontem na coletiva fez uma pergunta sobre o que o Bruno Henrique tinha a dizer a respeito do que eu falei. Eu achei muito mal colocado, porque eu não falei do Bruno Henrique. Se eu tivesse falado do Bruno Henrique, eu entenderia. Você elogia o Bruno Henrique? Pelo contrário, eu elogio... Para mim, o Bruno Henrique... Eu acho, e com merecimento, né? Quer fazer moral, não? Exato, eu falo sempre. Aqui ninguém quer fazer moral e aliás, não fazer moral com ninguém. Eu sempre digo o seguinte, eu acho que o Bruno Henrique é um jogador histórico do Flamengo e eu tenho até dúvida se ele não é mais importante que o Gabigol ou o Arrascaeta. Sério, eu tenho dúvidas. Para mim, em 2019, eu não tenho opinião formada. Ano passado, ele foi líder de assistência da Libertadores saindo na fase de grupo porque se machucou. E foi líder de assistência. Quer dizer, bem lembrado. Ele botou a cabeça do Flamengo e ele virou um jogador ainda melhor do que já era. Mas, enfim, essa é outra questão. E aí ele respondeu. É óbvio que ele vai responder dizendo que não é nada disso. Alguém espera o quê? Que o cara confirme? É evidente que não. É claro que não. O São Paulo também não falou nada, né? Ficou quieto. O São Paulo poderia então dizer, olha, não, estou com o Bruno Henrique, os jogadores estão... Não, ele ficou quieto, ficou calado.
Não estou dizendo que ele está concordando, estou dizendo que ele ficou calado. O São Paulo estava do lado, não falou nada. Aí ele disse que eu tenho que tomar um cuidado, porque isso pode incitar violência. Desculpa, eu discordo do Bruno. O que incita violência é a atuação ruim. E não se justifica, tá? O que faz o torcedor ir ao aeroporto e bater em ônibus são atuações ruins. Uma informação dada por um jornalista, a não ser que você esteja falando uma coisa muito grave. Isso não é uma coisa tão grave. Olha, é o seguinte, vão trabalhar mais aqui na empresa hoje. Pô, chefe, peraí, qualquer segmento. Eu torço o nariz. Aí você vai pensar, poxa, mas está correto, a empresa precisa. O Flamengo, no caso, o clube precisa de mais tempo de trabalho, mais dedicação. É o meu pensamento e é o do técnico, tanto que ele deu 2 períodos em alguns dias, o que não é habitual. Isso eu discordo dele. Eu não acho que dar uma informação como essa, de bastidor, é o que vai fazer o torcedor ficar com raiva dos jogadores. O que faz o torcedor ficar com raiva são as atuações ridículas, como que aconteceu 6 dias antes, que não pode ser esquecida, diante do Bragantino. E a outra coisa que eu falei, que foi rebatido, os jogadores escolhem os jogos. Isso é uma conclusão. É só olhar. Ontem os jogadores jogaram. O time é fraco, mas jogaram uma boa partida. Você pode ganhar de um time ruim, sofrendo de 1-0, e pode meter 4, 5. Ontem foi fácil, fizeram o jogo ficar fácil. Todo mundo jogando bem. Por quê? Ontem foi uma outra mobilização. Perderam para o Bragantino, jogaram mal contra o Santos, a torcida torceu o nariz também, não gostou. O pessoal está com raiva, né? Então, claro, hoje é um dia de correr. E tentar garantir a classificação de forma incontestável, seguir na Libertadores, que é super importante. Então a questão é essa. Agora, foi mal colocada, a maneira que foi colocada, porque ficava parecendo que que eu falei algo do Bruno Henrique. Pelo contrário, eu tenho até certeza que ele deve ser um dos caras que mais quer treinar, quer trabalhar, porque ele precisa voltar. E todo mundo sabe da luta desse rapaz para voltar a jogar futebol. A patota E dele, ontem até foi o ponto alto, de fato, no jogo foi a atuação dele. O que deixou o torcedor mais satisfeito, mais feliz, evidentemente foi isso. Agora, os jogadores poderiam perguntar, ou até o colega que fez a pergunta, já que estava lá na coletiva, podia perguntar: Bruno Henrique, o que você achou do jogo contra o Bragantino? Embora ele não tenha participado, não tem culpa nenhuma nisso, né? Ele não foi titular naquele jogo, foi titular ontem. O que você achou do jogo do Bragantino? Ô, Bruno Henrique, como é que o Flamengo perdeu para esse Alcas, hein? Poxa, o time ruim para burro, 4-0, ganharam facilmente, conseguiram perder lá. Ô, Bruno Henrique, você reparou que o Flamengo não foi líder do seu grupo porque perdeu para esse Alcas e empatou com o Ñublense, que o Racing acabou de meter 4-0 também lá na Argentina? Bem, várias perguntas poderiam ser feitas, né? Acho que muito mais pertinentes, porque aí o jogador poderia falar sobre a atuação dos seus colegas e dele mesmo, né? Mas também acho que essas perguntas não caberiam para o Bruno Henrique. Eu acho que não deveria ter feito. Essas perguntas caberiam para titulares que venham jogando habitualmente. Davi Luiz, Gabriel, Arrascaeta, o Fabrício Bruno, Léo Pereira, Thiago Maia, Gerson, se estivesse ali para ser entrevistado. Então, que na próxima fica até a dica, né? O colega pode fazer essas perguntas a respeito das partidas, que é isso que deixa o torcedor com a bronca. Ele também não justifica ninguém lá bater em ônibus, como fizeram lá em Santos com o ônibus do Corinthians, nem querer bater em jogador, nada disso. Mas o que irrita o torcedor, isso é muito claro, são atuações ruins. O jogo do Bragantino foi uma vergonha. O Flamengo tomou 36 finalizações e não estou uma bola no gol, perdeu de 4-0. Foi o mesmo placar de ontem, 4-0. Não dá para jogar essa sujeira para baixo do tapete. Agora, quando a gente traz a informação de bastidor, para quem não entende, né, o básico da profissão... É o trabalho jornalístico. É o trabalho jornalístico. Você tem 2 opções. Ou você acredita ou você não acredita. Se você acha que o veículo ou que o jornalista em questão não tem credibilidade, ignore. Por exemplo, quando alguém, jornalista como eu, traz uma informação de qualquer área e alguém que eu não acredito, porque não acredito naquele profissional, porque acho que ele não faz um bom trabalho, porque ele, em outras vezes, deu informação e a informação não se concretizou, então, para mim, ele não tem muito crédito, eu ignoro. Eu só ignoro. Tá? Deixa quieto isso aí. Essa semana eu vi algumas notícias de futebol que eu não acreditei e o tempo está mostrando que não vai acontecer. Sobre mercado, negociação, eu ignoro. Agora, se é gente que eu confio, eu acredito. Por exemplo, houve recentemente um episódio dos colegas lá da Globo, do GE, que publicaram bastidores do Flamengo, a questão do Davi Luiz de um lado, Gabigol do outro. Não é que os caras são inimigos. Tipo, tem uma divergência dentro do que é natural que aconteça. Eles revelaram ali alguns bastidores do Flamengo. E o Gabriel dando entrevista para o Eric Faria, que era um dos autores da matéria, escreveram juntos a matéria, ele, o Fred e tal, o Fred lá do Gomes. Fred Gomes. Fred Gomes, né? Ele, depois do Fla-Flu, né, o Gabigol foi entrevistado pelo Eric, e ele falou: vocês fazem coisa, você mesmo e tal. Flamengo não é BBB. Não é BBB, fez a matéria, o Eric foi muito bem ali e tal, fez as perguntas e tudo, manteve, e tudo bem. Ali, o que eles fizeram? Eles relataram bastidores. Você esperava que o Gabigol fosse confirmar? Pelo contrário, o Gabigol nesse dia até saltou nas costas do Davi Luiz para abraçá-lo.
Não sei se foi espontâneo ou se foi para mandar um sinal. Olha, nós estamos amigos aqui, a gente não tem problema nenhum naquela euforia da comemoração pela vitória. Foi um teatro ou foi espontâneo? Aí só ele pode dizer. Mas só aconteceu, o fato aconteceu. Você espera o quê? Que o Gabigol vá ao vivo na televisão, vai confirmar, não, realmente, Eric, o que você falou é verdade, nós temos... Não vai falar isso. E eu acho até que o jogador está na dele, de não falar, não acho que ele tem que confirmar. Agora, você acredita no Eric Faria? Acredita no pessoal do GE? Eu acredito. Eu acho que eles têm credibilidade. E falamos isso aqui naquela semana. Sim, o Eric Se você bom não acredita, você não acredita, é um direito seu. Se o cara não acredita na informação que eu trouxe, ok, não acredite. Não precisa me seguir, não precisa me acompanhar, não precisa ler o que eu escrevo, ouvir o que eu falo, me ignore. Mauro César fala do respeito, tá bom, direito de cada um. Se acredita, então... Agora, você pode juntar as peças. O que nós comentamos, as informações que nós trouxemos e o que acontece no campo. O time escolhe jogo ou não escolhe jogo? Ontem queriam jogar, né? Porque, assim, independentemente da fragilidade do oponente, o Flamengo ontem foi para matar o jogo. Assim, hoje a gente vai ganhar isso aqui e vamos passar o rodo nesses caras para mostrar que nós somos os tais. E foi o que aconteceu. Agora, quem aposta, vocês que gostam de apostar, qual Flamengo será sábado, 6h30 da tarde, contra o bom Fortaleza do Vojvoda no Maracanã? 2 anos e meio que ele não repete time nenhum. Que nem fala, uma colega... Não, eu digo escalação, não. Não, isso... Conduta. Qual vai ser esse Flamengo de sábado? Conduta, você tá falando. Você quer a escalação. Não, qual vai ser? Igual vai ser o Flamengo com fome ou vai ser o Flamengo do Bragantino? Vergonhoso. Ou o Flamengo meio indolente ali, preguiçoso contra o Santos? Eu sinceramente não sei. Eu espero que seja o Flamengo com fome, porque está na hora de ter fome no Campeonato Brasileiro. Aliás, São Paulo falou sobre isso lá atrás, lembra? Do time ter fome? Né? Paulo Souza falou algo parecido. Todos os técnicos falam dessa questão da fome. Gente, é só juntar as peças, né? Ter vontade de ganhar. Agora, jogador do Flamengo, hoje em dia, principalmente, o elenco que tem, o investimento que tem, o salário que ganha, a estrutura que possui, não atrasa salário, que no Brasil é uma excentricidade, né? Mais de uma década que não atrasa salário. Meu irmão, tem que correr todo o jogo, tem que jogar todo o jogo a vera. Eu entendo que uma decisão é diferente. O Nilson vai narrar um jogo, ele vai narrar com toda a seriedade. Uma final de campeonato, é claro que tem uma preparação maior, né? Você se empolga mais, você fica mais pilhado, o Vanderlei, tantos anos como repórter, é óbvio. Mas não significa que o jogo menor, aquele jogo menos importante, digamos, você vai fazer de qualquer maneira. Você vai fazer com a mesma seriedade. O jogador é a mesma coisa. Afinal, o cara entra, mais o jogo com o Alcas, ou o jogo com o Santos, o jogo com o Bragantino, todo jogo você tem que jogar a vera, cara. É o trabalho do cara. E o que a gente vê em campo não é isso. É só lembrar o jogo do Bragantino. Aquilo ali não tem explicação. Eu espero que o colega que fez a pergunta, na próxima oportunidade, quando estiver diante de uma coletiva de um dos jogadores que participaram da derrota do Bragantino, pergunte qual a diferença, digamos que o time jogou bem, do jogo de hoje, né, que vocês jogaram tão bem, seja lá qual for o adversário, e aquela derrota lá em Bragança Paulista. Talvez o jogador consiga explicar. Acho que vai ser difícil. Realmente, meus amigos, olha aí, o Mauro César pistola com seu nome sendo citado na coletiva por um colega. E o Oswaldo Pascoal, ESPN em peso, falando sobre Claudinho. E aí, qual a sua opinião? Claudinho é um bom reforço, não é um bom reforço? Deixe nos comentários. E qual a sua opinião sobre essa declaração do Mauro César? Você concorda com o Mauro César ou não? Bruno Henrique falou isso por proteção aos amigos das antigas do Flamengo ou não? Deixa aqui nos comentários, valeu? Não esqueça, deixe o seu like, deixe o seu comentário e também deixe a sua inscrição se for a primeira vez aqui no canal. Obrigado, meu amigo, até o próximo vídeo.